Bom dia, mais uma vez aqui na minha caminhada. Olha a paisagem, ou seja, mato. Estou aqui na beirada da BR caminhando, mas é porque eu não gosto, que não tem ninguém. Bom, falo em idiomas diferentes para dar a sensação de que eu estou conversando na terceira pessoa. Ou conversando com alguém, colocando os pensamentos pra fora, quase sendo atropelado, mas enfim, é isso mesmo. Então, essa é uma técnica que eu aprendi sozinho, porque eu sempre, sei lá, tinha aprendi a falar sozinho, pra colocar ordem nos meus pensamentos. E aí eu comecei a falar, tanto em espanhol mais, obviamente, né, porque eu estudei espanhol durante muitos anos, desde a sétima série até o terceiro ano. Minha professora era espanhola, é ainda. Tinha amiga Agatha, espanhola também, da minha sala, e eu tive na Espanha durante 6 meses. Então, né, espanhol é mais fácil pra mim. E o inglês eu comecei depois já de adulto, que eu não gostava de inglês, só que também não conseguia aprender. E aí, assistindo série e tudo mais, eu passei a aprender. Tem alguns canais também que eu acompanho que me ajudaram bastante, tipo o Ask Jack, que é uma americana que morou no Brasil e ela fala português também, então muito bom. Francês eu comecei a aprender, mas achei muito difícil. Enfim, mas aí às vezes eu gosto de falar em outros idiomas e separar em caixinhas os pensamentos e refletir e tal. E com essa paisagem aqui é melhor ainda, né? Vamos a ver. Hoy tengo muchas cosas que hacer, pensando en algunas charlas que tengo que hacer con una gente que no puedo todavía contar, pero pronto contaré. A ver, tengo muchos planes para este año, principalmente hacer cosas que jamás había hecho antes y ahora me toca hacer y tal. Bueno, a lo mejor me voy a equivocar en algunas cosas porque hace tiempo que no hablo español con un español y generalmente cuando hablaba tenía amigos para corregirme y todo esto, y ahora ya no. Pero vamos, algunas cosas se me olvidan, pero otras no. Y la intención es hacer un curso para los deportistas que quieren jugar al balonmano en España y no saben nada de español, o sea, un español básico de hablar y conocer la cultura, cómo decir algunas cosas básicas. Y entonces este es el objetivo y creo que será muy bueno. Pronto pondré en el story o algo las informaciones, las plazas e tal. Enfim, é para falar o espanhol básico, para você se virar na Espanha. Tipo, eu quero fazer um teste na Espanha, quero ter mais segurança para passar na imigração, que isso faz diferença, porque eu fui 2 vezes. A primeira eu não sabia, não tinha tanta segurança para falar. Já na segunda, eu já falava melhor. Então, assim, a moça lá da imigração não me pediu quase nada. Então, assim, é meio subjetivo, na verdade. Se tiver com os documentos tudo certinho, não tem problema, mas sei lá, dá medo. Quem já viajou pra fora sabe que dá um medinho lá de passar na imigração, mas enfim. Um dos truques é, se você falar o idioma lá, é melhor, pra você não cair em apuros. E no clube, melhor ainda, né? Pra você ter o contato com o treinador, com os colegas de equipe. Às vezes pode ser que você vai pra um time que não tem brasileiro. E o ideal também é que você aprenda a falar espanhol, você vai estar no país deles, né? Então, se você já souber uma base, isso vai ser muito bom.
Por exemplo, quando eu fui, primeira coisa, eu procurei os Instagrams dos times para poder entrar em contato. Não lembro se era Instagram ou se era Facebook, mas acho que era Instagram já. Então eu procurei para mandar mensagem, me apresentando, falando qual posição que eu jogava, se podia ter uma oportunidade para treinar. E aí então, né, só de saber falar. Na época não tinha esse acesso tanto a tradução ou chat GPT ou coisa do tipo. Então você tinha que saber falar um pouco mesmo. E aí eu tive algumas respostas, fui treinar em alguns clubes, chegando em algum deles, né? Nenhum tinha brasileiro dos que eu fui. Então eu tinha que falar, né? Como é que eu ia fazer? Chegar lá e ficar calado, né? Não ia dar. Então é um diferencial muito grande. Até para a questão de vínculo, você pedir ajuda. Se você tiver que ir no hospital, igual eu tive que ir, que eu trinquei o dedo lá num treino. E eu tinha um seguro, aí eu não sabia me virar. Não sabia como é que usava o seguro, pra vocês terem noção. Quando eu cheguei lá, com meu passaporte, eu fui no banco, abri uma conta no banco. E para você abrir a conta no banco, além do comprovante de endereço, que é o empadronamento, você tinha que ter um vínculo maior, que no caso era o seguro médico, era tipo plano de saúde. E aí eu fiz um lá mais baratinho só pra ter mesmo, né? E só que eu precisei. Então se eu tivesse algumas informações antes, eu não teria passado perrengue. Como por exemplo, tem alguns centros médicos que atendem estrangeiros de graça, mas aí se a pessoa quiser ter, mas é pouco, tá? Isso não é regra. Mas aí se a pessoa quiser ter mais segurança, ela tem que fazer um plano, um seguro melhor. Aí depois eu fiz um seguro melhor, que era, na época, isso 10 anos atrás. Então hoje deve ser bem defasado. Era 50 euros. Então era cobertura internacional, se acontecesse qualquer coisa. Tava tudo incluído e tal. E deixa eu ver. 50 euros hoje, 5 vezes 6, 300 reais. 300 e poucos reais. A minha Unimed que eu pago aqui é 400. Então você vê a diferença de preço. Aí tem que ver também se o clube que a pessoa vai oferece esse seguro, né? Tem as diferenças, tem os times da ASOBAL, que é a elite do handball da Espanha, que vai ter uma oferta melhor. Agora já os times da Divisão de Honor Plata, que também é como se fosse a segunda divisão, mas também é tipo contrato estrangeiro. Aí tem que ver cada clube como é que é. E tem as equipes territoriais, que eles chamam, que é como se fosse a terceira e quarta divisão, que aí o atleta ele já não é considerado profissional, ele é amador. Então uma vez que ele é amador, ele não tem visto de trabalho. Então nesse caso, serve só para quem já mora lá, já tá lá, já tem a residência lá permitida. Então assim, para ir, né, para sair daqui do Brasil é melhor você ir para Divisão de Honor Plata, que é a porta de entrada, né? Tem muitos brasileiros. A Zobal, já é um atleta de elite aqui no Brasil, então, né, tem chances de jogar em uma equipe da Zobal, igual a gente tem alguns exemplos. O Zé foi aquela vez, Zé Toledo, foi para Granollers, que é 1 hora e pouco de Barcelona, e é da Zobal. Aí agora ele tá no Valladolid. Tem quem mais? Tem o Chufa, que foi aquela vez para Guadalajara. Enfim, tem vários exemplos aí. Gente, eu parei aqui para não ser atropelado. Eu sentei perto daquele lugar bonitinho, que eu tava vendo a hora que, né, ia colocar em risco. Mas qualquer coisa depois eu faço um vídeo explicando melhor essa questão das divisões da Espanha, como que é, as regras, as categorias, como que funciona, e vai explicar melhor. Mas assim, esse de agora é mais para falar sobre a minha relação, né, com os idiomas, que isso é um diferencial, não adianta. A gente aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais, né, não tem tanto esse hábito essa cultura, né, de estudar e falar outros idiomas, né? Belo Horizonte, que é a capital mais, mas enfim, você vai para São Paulo e Rio, você vê mais gente falando inglês, espanhol e estrangeiros e tal. Inclusive, eu estive com os meus atletas lá em São Paulo, né? A gente ficou num hostel hospedados e tinham bastante estrangeiros.
Então eles viram lá gente da Alemanha, gente da Colômbia, gente como é que chama? Da Holanda. Então, assim, foi uma experiência bacana também, que depois eu vou postar sobre dessas questões culturais e tal. Então, assim, eu sempre gostei de estudar idioma. No caso, o espanhol, o inglês veio depois. Comecei um pouquinho do catalão, que é o idioma que fala na Catalunha, né? Que tem capital a Barcelona. Tem algumas diferenças, às vezes parece uma mistura de espanhol com português, com italiano e francês. Mas enfim, é reconhecido como idioma também, né, da comunidade autonômica da Catalunha. Italiano, eu comecei um pouquinho também, mas não avancei porque eu preciso ter objetivo, né, para estudar uma coisa e tal. Como eu queria ir para a Espanha, eu mergulhei no espanhol. Então, assim, nós vamos começar esse curso, né? Os atletas que são da Next Level vão ter o acesso gratuito, e os que não são da Next Level, eu ainda estou elaborando como que a gente vai trabalhar com a questão de preço, de aula avulsa, de pacote, como é que vai funcionar, se vai ter aula experimental e tudo mais, para a pessoa né, ver como é que é a proposta, e se gostar, continua, se não gostar, não tem problema nenhum. Enfim, né, sendo tudo bem conversado, né, dá tudo certo. Então é isso, pessoal. Só vim falar algumas coisinhas. Tô entrando nessa de YouTube agora, que é um vídeo mais longo. Às vezes a gente vai gravar pro Instagram e aí percebe que já passou mais de um minuto e meio, ninguém vai assistir, mas enfim. É isso, bom dia pra vocês. Tchau.